Como foi a criação do Buck? O Igor e o Buck literalmente apareceu na primeira edição dos quadrinhos do Capitão América, lá em 1941. Pelas mãos do Jack Kirby e Joe Simon. Mas esqueça essa ideia de soldado invernal. Ele não era inimigo do Capitão América e nem tinha esse design de soldado brabão, cara de mal e bração de ferro. O Buckingham Barnes era um ajudante molequito do Capitão América, um sidekick mesmo. Moleque meio difícil de se lidar, que cresceu numa base militar e se juntou com o Capitão América pra dar soco na cara de vagabundo na Segunda Guerra Mundial. No começo não tinha muito mais história que isso não, viu? Os quadrinhos na época não se davam muito ao trabalho de explicar a origem dos personagens. Os sidekicks na época estavam famosinhos, rendendo dinheiro, então joga o molequito com roupa de exército aí na mão do Capitão América e tá bom, é isso aí. Pode acreditar, viu? O Buck molecote no começo fez bastante sucesso. Chegou até a entrar em um time de ajudantes, uma pegada bem Jovens Titãs, só que antes deles existirem. E detalhe, nessa época a Marvel nem chamava Marvel ainda, era Timely Comics. Só que agora, pensa comigo, como o personagem nunca teve muita profundidade, a modinha dos sidekicks foi passando e o Buck também foi desaparecendo das histórias. Até que um dia, meio que do nada, ele foi gravemente ferido e sumiu depois de uns 7 anos da sua primeira aparição nas HQs. Para piorar ainda mais essa situação, em 1950, a população e os órgãos americanos começaram a falar que as HQs influenciavam mal os seus jovens. Aquela história, né? O moleque lê HQ, fica um delinquente, maloqueiro, endemoniado, um maconheiro. A gente zoou os políticos que fazem isso hoje, mas na época foi muito sério. Criaram a CCAA, que era um órgão que regulava os quadrinhos, e as histórias do Capitão América ficaram sem ser escritas até 1960. Steve só voltou pra liderar uma equipe que a gente conhece bem hoje, os Vingadores. E o Buck nessa história toda? O Buck tava morto nos quadrinhos. E continuou assim por 40 anos na vida real do nosso mundo. Ele só aparecia esporadicamente em flashbacks do Capitão América pra dar aquela incentivada, aquela força de vontade no final de alguma briga que ele tava tendo. Resumindo, o Buck era só um trauma do Capitão América.